Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Vai começar aqui mais um vídeo para o canal, onde eu irei estar compartilhando as boas novas do Reino de Deus. No vídeo de hoje, eu vou estar falando a respeito do jejum de 40 dias. O que esse jejum fez na minha vida? Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação quando eu postar os vídeos. Quando é que surgiu esse desejo de jejuar 40 dias? É em 2023. O Senhor colocou uma satisfação muito grande pela minha vida espiritual. E eu desejava viver muito algo novo, experiências novas com o Senhor. E justamente nesse ano Deus colocou o desejo para me jejuar 40 dias. Porque é o Senhor que Ele coloca em nós esse desejo. E tanto Ele coloca esse desejo, como Ele também nos dá capacidade para a gente ir até o fim com algum propósito. O jejum de 40 dias, ele representa uma transição de um nível para outro, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele jejuou durante 40 dias. Moisés também, ele passou por uma transição, onde ele recebeu revelações acerca dos 10 mandamentos. Isso mostra um período de transição. O jejum é você se abster de comida em prol de um propósito. Você não come comida nenhuma e você vai, nesse período, alimentar o seu espírito através de oração, através de adoração, através de leitura da palavra de Deus. Você vai alimentar o seu espírito nesse período de jejum. Você vai se separar para o Senhor, onde você pode beber água dependendo do jejum que você for fazer. No meu caso, como eu moro aqui em um lugar muito quente, eu optei por fazer o jejum parcial. Eu não me alimento, porém eu bebo água à vontade. Como é que eu fiz esse jejum? Primeiro eu escolhi qual jejum eu ia fazer. Primeiro, de acordo com a minha capacidade, porque não adiantava eu, por exemplo, fazer um jejum de 40 dias sem comer nada e beber. A gente tem que fazer de acordo com a nossa resistência. Eu escolhi o jejum parcial, eu só bebi água, porque como eu falei aqui onde eu moro é muito quente, não dá para ficar sem água. Então eu optei por beber água. A segunda coisa, eu estabeleci a quantidade de hora do meu jejum e eu decidi fazer um jejum durante esses 40 dias de 17 horas, iniciando às 19 horas da noite. Isso é muito importante para que você tenha um foco e também disciplina. Você não fique perdido aí, mas você pode fazer o jejum de acordo com a sua disponibilidade. Se o melhor horário para você é de manhã, se o melhor horário para você é de tarde, se o melhor horário para você é de noite, você vai determinar isso. Você pode dizer, mas eu posso fazer um jejum de 8 horas por dia durante 40 dias. Será que Deus vai receber? Vai, porque Deus, ele vê o nosso esforço e ele vai receber do mesmo jeito. A terceira coisa, eu anotei no papel o propósito do jejum, que eu coloquei mais a minha vida espiritual. Vou falar os resultados que esse jejum ele me trouxe de 40 dias. Deus, ele me levou para um nível novo, um nível mais profundo, um nível de intimidade, onde só é eu e ele ali no secreto, onde as horas com o Pai é extremamente preciosas. E eu quero deixar aqui um alerta para você, que todas as vezes quando a gente se levanta para fazer alguma coisa para Deus ou para o reino de Deus, Satanás, ele vai querer nos parar. Porque desde o primeiro dia que eu iniciei esse jejum de 40 dias, Satanás, ele já veio me afrontar.
tudo isso para me parar, porque ele sabe do poder do jejum no reino espiritual. Mas eu continuei firme, mas os ataques não param por aí não. Satanás ele começou a levantar algumas pessoas que se permitem ser por eles para tentar me parar. Mas eu cancelei todos os ataques de Satanás e continuei perseverando até o final. Esteja preparado para você começar qualquer jejum que o Espírito Santo colocar no seu coração para os ataques. Satanás, ele é um derrotado. Ele não tem poder sobre a sua vida, a não ser que você dê alguma brecha para ele. E o que mudou na minha vida depois desse jejum? Depois desse jejum, eu tive mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma clara, porque assim, o Senhor, todos os dias, ele tenta se comunicar com a gente, mas a gente sempre está distraído com alguma coisa que fica difícil a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Vou dar aqui um exemplo aqui bem claro para que você possa entender. Digamos que você está no banheiro da sua casa, e aí o seu esposo está na cozinha ou então na sala. Se vocês começarem a se comunicar ali, vocês não vão conseguir entender o que o outro está dizendo porque vocês estão distantes. Assim também é com Deus. Quando a gente está distante de Deus, a gente fica difícil de ouvir a voz dele, e assim os ruídos externos, as vozes externas, elas nos atrapalham para ouvir a voz de Deus. E quanto mais a gente está perto de Deus, mais fica claro da gente ouvir a voz dele, ser sensível a ele, porque a gente está perto. Outra coisa que mudou na minha vida, os sonhos proféticos aumentaram. Antes, já tinha sonhos proféticos onde Deus passava a me dar revelações praticamente todos os dias e me dar uma palavra, um direcionamento, me revelar alguma coisa, inclusive acerca da minha vida e também acerca da vida de outras pessoas. E quando o Espírito Santo me mostrava em sonhos acerca da vida de outras pessoas, ele também me dava o direcionamento para passar uma mensagem para essas pessoas. E quando eu falava para a pessoa aquilo que ele tinha falado comigo no sonho, a pessoa ficava maravilhada e a minha fé aumentava, porque eu tinha certeza que era o Senhor que estava mandando eu entregar esse recado. A outra coisa que mudou na minha vida, os dons espirituais, eles foram ativados em uma velocidade maior do que antes, como por exemplo, o dom de palavra de sabedoria. Deus ele começou a me ativar no dom de palavra de sabedoria. Deus ele começou a me ativar também na palavra de conhecimento. Deus ele também começou a me ativar no discernimento de espírito muito maior que antes, ou seja, os dons do Espírito Santo, eles foram ativados em um nível diferente de antes que eu tinha, porque tinha os dons espirituais, mas muitas vezes a gente tem os dons, mas a gente não sabe como usar. Então o Espírito Santo ele começou a me guiar, ele começou a me ensinar na prática a respeito desses dons e também de outros dons que ele colocou na minha vida. O jejum, ele me transformou em uma outra pessoa. Meu esposo, ele achou até estranho no nível de paciência que eu estava, porque eu sou impaciente. O meu temperamento é colérico, embora não pareça, mas eu sou uma colérica disciplinada, domada pelo Espírito Santo, domada por Deus. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Por eu ter um temperamento colérico, de impaciente, Deus ele me deu muita paciência. Meu esposo achou estranho. Ele, meu Deus, é minha esposa mesmo. O jejum, ele te muda também. Isso acontece no teu caráter, no teu DNA. O jejum, ele também te transforma de dentro para fora, até que você seja cada vez mais parecido com Jesus.
Outra coisa também que mudou na minha vida depois desse jejum, o Senhor me despertou para viver uma vida disciplinada em oração e jejum. A gente aqui nessa terra, a gente tem hora para tudo. Temos hora para trabalhar, temos hora para comer, temos hora para dormir. E por que com a nossa vida de oração e a prática do jejum a gente não pode também ter essa disciplina? A gente precisa ter uma vida disciplinada em oração e em jejum. Como a gente muda de nível espiritual na presença de Deus, Deus ele vai te pedir coisas. Outra coisa também, o Senhor passou a me dar muitas visões. Se você for iniciante, se você nunca fez nenhum tipo de jejum, a prática do jejum é que nem quando você se matricula na academia. Quando você chega lá, você vai ser instruído lá pelo professor de academia e no começo ele vai passar para você um treino leve. E conforme passa 3 meses na academia, o instrutor ele vai mudar o seu treino de academia. Então, o jejum é dessa mesma forma. Você começa leve, e aí conforme você for praticando, você vai tendo resistência cada vez mais, para você aumentar a quantidade, os dias da semana, de acordo com o que o Espírito Santo ele vai te pedir. E eu te garanto, meu amado e minha amada, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quanto mais você mata a sua carne e você deixa o Espírito governar, você vive experiências sobrenaturais com o Senhor, a presença, a manifestação, o cuidado de Deus, o amor do Senhor, as revelações do Pai. E você fica viciado nisso a tal ponto de que você quer mais e mais e mais. E eu quero deixar aqui uma dica preciosa para você. Se você é casado ou casada, avise para o seu esposo, avise para a sua esposa, avise para a sua família que mora com você que você está fazendo um jejum, porque assim você vai evitar estresses. Quando a gente decide fazer um jejum, tem gente que coloca comida na nossa mão, tem gente que coloca o suco e o lanche na nossa mão e nem pergunta nada para você comer. E aí você vai dizer, não, estou em propósito. Então, quando você avisa para a sua família, eles colaboram para isso, eles vão entender que você está em período de consagração e isso também vai motivar eles até fazer o jejum. Eles vão ver você praticando ali por causa de você. Você vai influenciar essa pessoa da família. Antes de finalizar aqui o vídeo, deixa aqui nos comentários as experiências que você teve com o jejum. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente.